O preço subiu, perigos aumentaram. Aceitamos, aqui está o pagamento. Entregue os pergaminhos. Aqui estão, negócio fechado. E aí, bora fazer uma viagem no tempo pra gente entender como um baita reboot de conhecimento antigo acabou criando uma das instituições mais importantes que a gente tem hoje? A universidade. Vamos desvendar juntos essa história por trás de uma verdadeira revolução intelectual. Olha, parece até enredo de filme, né? Mas essa é a história real de como o pensamento ocidental foi salvo, traduzido e depois totalmente revolucionado. É uma saga intelectual que começa lá atrás com os primeiros arquitetos de uma nova fé, construindo um sistema do zero. Pensa só, no comecinho do cristianismo não tinha um manual de instruções todo certinho. Era preciso criar um sistema, uma estrutura. E essa tarefa gigantesca ficou nas mãos de um grupo que a gente conhece como os padres da igreja. Esse período intenso de formatação de ideias ficou conhecido como patrística, nome que, claro, vem de padres. Esses pensadores foram, na prática, os programadores que escreveram o código-fonte da teologia cristã ocidental. A missão deles era basicamente tripla. Primeiro, mergulhar fundo nas escrituras para tirar de lá o significado. Segundo, proteger a doutrina de interpretações que eles consideravam desviadas, ou seja, as heresias. E terceiro, combater outros sistemas de crença, como o gnosticismo, que tinham uma visão bem diferente do mundo. No fim das contas, eles estavam blindando o sistema. E uma das ferramentas intelectuais que eles usavam era a uponoia, que a gente pode traduzir como sentido profundo. A ideia era que um texto sagrado tem várias camadas, que nem uma cebola. O significado literal é só a casca. A verdade mesmo está lá no centro, e só uma análise mais profunda, mais alegórica, consegue chegar lá. Mas enquanto a patrística construía essa base toda na Europa, uma outra coisa acontecia. Com a queda do Império Romano, muito daquele conhecimento grego brilhante, especialmente o de Aristóteles, começou a se perder no Ocidente. Mas não para todo mundo. Esse mapa aqui mostra muito bem o mundo onde todo esse conhecimento circulava livremente. Quando essas rotas se fecharam, a Europa Ocidental entrou numa espécie de isolamento intelectual, sabe? Perdeu acesso direto a textos que eram fundamentais. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro espetacular. Enquanto a Europa estava aí esquecendo Aristóteles, o mundo árabe fazia exatamente o contrário. Grandes estudiosos árabes não só guardaram os textos gregos, como também traduziram, comentaram e ainda expandiram aquelas ideias. Um trabalho incrível. O ponto crucial é esse. Foi por causa desse intercâmbio, principalmente ali pela Península Ibérica, que a Europa foi reapresentada a um universo de conhecimento que tinha se perdido. Foi tipo um download em massa de dados filosóficos e científicos que ia mudar tudo. E o que acontece quando você injeta uma quantidade gigante de informação nova num sistema? Bom, acontece uma explosão. Nesse caso, foi uma explosão educacional que deu origem a uma instituição totalmente nova. É muito importante entender isso. A universidade, como a gente conhece, não existia na Grécia nem em Roma. Ela é uma invenção da Idade Média, que nasceu justamente dessa redescoberta do conhecimento clássico. Era o lugar perfeito para processar todo esse material novo. E a coisa se espalhou que nem fogo. Olha só, Bolonha em 1088, Oxford menos de uma década depois. E logo vieram Paris, Salamanca. Em pouco mais de um século, uma rede de centros de saber se espalhou pela Europa, cada uma com seu foco, tipo a de Paris, que virou o grande centro de teologia. A sede por esse novo aprendizado era gigantesca. Ok, com um hardware novo, a universidade, era preciso um software novo, né? Um sistema operacional para o pensamento. E esse sistema se chamou escolástica. Era um método super rigoroso para debater, analisar e organizar todo o conhecimento disponível. E o método era super estruturado. Começava com a lectio, que era a leitura atenta de um texto, depois vinha a quaestio, o momento de levantar as dúvidas e contradições, e por fim, a disputatio, o debate público, onde os argumentos eram testados no limite da lógica. Era um verdadeiro octógono intelectual. Só que tinha uma hierarquia bem clara. Nesse sistema, a teologia era a rainha de todas as ciências. A filosofia, com todo aquele poder lógico redescoberto de Aristóteles, era vista como uma ferramenta, uma serva a serviço da compreensão das verdades da fé. Toda investigação, no fim, levava a Deus. E se esse movimento todo tivesse um protagonista, uma figura que dominou esse sistema como ninguém? Esse cara foi Tomás de Aquino. Ele foi o grande mestre que levou a escolástica ao seu ponto mais alto.
A grande genialidade de Tomás de Aquino foi fazer o remix definitivo. Ele pegou o sistema lógico de Aristóteles, aquele código-fonte grego que os árabes resgataram, e aplicou de um jeito genial para construir os grandes argumentos da teologia cristã. Ele conseguiu harmonizar fé e razão de uma maneira que ninguém tinha feito antes. E não vai pensando que isso era só um exercício abstrato, não. Pro Aquino, o conhecimento tinha que ter uma aplicação prática, uma praxis. Essa ideia sobre a memória e a prudência mostra que, para ele, saber não era só para contemplar. Era fundamental para guiar a ação correta e construir uma sociedade justa. Conhecimento, para ele, vinha com responsabilidade.